Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre ajuste tonal no Capture One. Ajuste tonal é a correção de luminosidade da imagem, é o ajuste da exposição, a correção daquelas áreas subexpostas que deveriam ser um pouquinho mais superexpostas, ou o contrário, as áreas mais superexpostas da imagem que podem ser um pouco mais subexpostas, é a definição do contraste geral da imagem, enfim, tudo que se refere ao ajuste de luminosidade da imagem, a gente considera aí ajuste tonal. O Capture One tem algumas ferramentas com esse objetivo de correção tonal, de ajuste tonal, mas aqui nesse vídeo a gente vai falar de duas, certamente as mais importantes, a ferramenta de exposição de alta gama dinâmica. Então vamos lá para o computador para a gente ver o ajuste tonal no Capture One. Então eu já estou aqui no Capture One e eu estou usando a área de trabalho padrão do programa. E as ferramentas de exposição e alta gama dinâmica que já estão aqui abertas podem ser encontradas na guia de ferramenta de ajustar. Eu vou arrastar essas duas ferramentas aqui para cima da foto, que vai ficar um pouquinho mais fácil da gente ver o que a gente vai fazer com elas, e também vou puxar aqui para cima da imagem o histograma, porque vai ser muito importante a gente compreender o que o histograma nos mostra para poder entender bem certinho o que cada um desses sliders faz. Então, entender o histograma é muito importante para a gente poder fazer o ajuste tonal, porque o histograma é a representação gráfica da exposição. Então, se a gente consegue ler os dados do histograma, fica muito mais fácil a gente compreender em que faixa tonal a gente está trabalhando, ou seja, em que área de luminosidade a gente está atuando com os sliders. Então eu vou ampliar o meu histograma aqui, vou aumentar aqui bastante para a gente enxergar isso melhor. O histograma, então, como eu falei, é a representação gráfica da exposição e me mostra como os pixels estão distribuídos nas diversas zonas tonais. Então, nessa foto, eu tenho um histograma que me diz que eu tenho muitos pixels nessa área de cinzas escuros e poucos pixels nas áreas de cinzas claros, com exceção desse pico de pixels aqui mais à direita, que representa as áreas muito claras da imagem, as áreas de branco da imagem. Então o histograma mostra do lado esquerdo os pixels mais escuros da imagem e do lado direito os pixels mais claros da imagem. Outra informação importante aqui do histograma do Capture One é que a gente tem essa barra laranja que indica a faixa tonal a que se refere o ponto aonde eu tiver com o meu cursor, com o cursor do mouse posicionado. Então veja só, se eu posicionar o meu cursor aqui acima, nessa área da parede mais clara, eu vou ver que eu tenho esses pixels com uma intensidade de luminosidade que corresponde a cinzas médios, porque a barra laranja está bem no centro do histograma, ou quase no centro do histograma. Já se eu posicionar meu cursor aqui abaixo, no cantinho inferior esquerdo da imagem, eu vou ver que os pixels dessa região correspondem a cinzas escuros, porque eu tenho essa barra, a laranja, bem deslocada para a esquerda. Então eu consigo, mudando a posição do meu cursor, identificar qual é a faixa tonal que aquela área da imagem corresponde. Além disso, se a gente observar atentamente o histograma do Capture One, a gente vai ver que a gente tem 4 linhas definindo 4 faixas tonais mais importantes ou maiores. Essas 4 linhas, veja, aqui eu tenho uma linha, isso talvez fique um pouco difícil da gente enxergar, porque realmente a representação disso não é das mais claras, mas a gente percebe que aqui a gente tem uma linha, aqui a gente tem uma segunda linha e aqui uma terceira linha. Dessa maneira, a gente tem 4 faixas tonais. Grosseiramente, a gente poderia dizer que essa primeira faixa à esquerda corresponde aos cinzas mais escuros da imagem, a segunda faixa corresponde aos cinzas médios escuros, a terceira corresponde aos cinzas médios claros e essa última faixa mais à direita corresponde à faixa de luminância dos cinzas claros da imagem. Essas 4 faixas de luminância correspondem cada uma delas à ação de um dos sliders dessa ferramenta de alta gama dinâmica. Então, se eu estiver trabalhando no slider de preto,
eu estou trabalhando nessa primeira faixa tonal que correspondem aos cinzas mais escuros da imagem. Se eu estiver trabalhando nesse slider de sombra, eu vou afetar os pixels médios escuros da imagem, que corresponde a essa segunda faixa de luminosidade. Se eu atuar sobre o slider de realçar ou de realças, enfim, se preferirem, eu vou estar afetando essa terceira faixa tonal que corresponde aos cinzas médios claros. E por fim, se eu movimentar o slider de branco, eu vou estar atuando sobre os pixels que correspondem à faixa, à última faixa de luminosidade, aqueles pixels cinzas mais claros da foto. Eu estou falando aqui de cinza, mas a gente tem, obviamente, uma fotografia colorida aqui. O fato é que a gente pode pensar em qualquer foto como uma imagem preta e branca, para que essa ideia de faixas tonais, de cinzas médios, cinzas escuros, cinzas claros, brancos, pretos, enfim, fique um pouco mais claro. Veja só, eu vou converter essa foto para preto e branco, e aí a gente, obviamente, tirando a informação da cor, a gente só vai perceber a luminosidade de cada uma das regiões da foto. Então veja, aqui em cima, onde eu tenho mais luz, eu estou trabalhando naquelas áreas de cinzas mais claros. Olha como a barra laranja se concentra nessa região mais à direita do histograma. Por outro lado, se eu posicionar o mouse naquele cantinho inferior esquerdo da foto, eu vou estar verificando que os pixels nessa região correspondem a cinzas mais escuros, áreas com menor luminosidade. Então, com a foto em preto e branco, isso fica um pouco mais fácil da gente compreender. Então, o slider de realçar vai afetar as áreas de cinzas médios claros, e aí a gente pode identificar essa área como, por exemplo, essa região provavelmente da parede mais aqui em cima, que são áreas claras, mas não são áreas brancas da foto. O slider de branco são áreas basicamente brancas. Então aqui em cima, onde a gente tem muita luz, veja lá, é essa região que o slider de branco vai afetar. O slider de sombra vai afetar os cinzas médios, por exemplo, essa região da parede que é um pouco mais escura, aqui em cima, e os pretos, se a gente procurar aqui embaixo, a gente vai ver áreas basicamente pretas da imagem, né? Pixels que não tem nenhuma luz, como eu falei anteriormente. Então, entendido isso, como o histograma representa diversas faixas tonais e também entendendo como relacionar um determinado slider com uma determinada faixa tonal e com uma determinada área na imagem, a gente consegue então pensar no nosso ajuste tonal. Então, como eu falei antes, se eu quiser trabalhar nessas áreas mais claras da imagem, e agora eu acho que eu posso diminuir um pouquinho aqui o histograma para ficar um pouco melhor para a gente enxergar o ajuste. Se eu quiser trabalhar então nessas faixas mais claras da imagem, eu já sei que isso corresponde, essa região corresponde às áreas de cinzas mais claros, de brancos da imagem, e é afetado por consequência por esse slider de branco. Veja, é só diminuir os valores de branco que eu tenho justamente aquela área sendo alterada, e apenas ou quase apenas aquela área. Aqui no histograma eu vou perceber isso claramente, aumentando um pouquinho o histograma, veja só, apenas esse extremo direito do histograma então é afetado. Da mesma maneira, sabendo que essa região das prateleiras corresponde na maior parte a regiões de cinzas médios escuros, e essas zonas tonais são afetadas pelo slider de sombra, se eu quiser atuar nessas regiões, e aí de novo vamos diminuir aqui um pouquinho o histograma para ficar mais fácil da gente enxergar. Se eu quiser trabalhar nessas regiões, então de cinzas médios e escuros, eu vou alterar os valores de sombra. E eu tenho então essas regiões afetadas de maneira mais acentuada do que as outras faixas tonais. Isso também é importante que se diga. Não significa que ao mexer o slider que afete uma determinada faixa tonal, apenas aquela faixa tonal vai ser alterada, mas predominantemente aquela faixa tonal. Há alterações também nas faixas tonais vizinhas, né? E a gente pode perceber isso, porque quando eu arrasto o slider de sombra para a direita e para a esquerda, alguma alteração acontece também nessas regiões
que eu identifiquei como sendo aquelas áreas de cinzas médios claros, nessas áreas da parede aqui mais próximas da luz. Então, os ajustes feitos nesses sliders afetam cada um deles uma determinada faixa tonal específica, ou predominantemente uma faixa tonal específica. Então, entendido isso, os 4 sliders da ferramenta de alta gama dinâmica, a gente precisa também compreender a diferença entre exposição e brilho. E mais uma vez, deixa eu abrir aqui o histograma, aumentar um pouquinho aqui o histograma, para a gente perceber isso de uma forma um pouco mais detalhada. O slider de exposição simula a alteração da exposição na câmera. Então, se eu aumento um ponto na exposição, por exemplo, digitando aqui 1, eu estou simulando um aumento de um ponto de luz no momento do clique. É como se eu tivesse feito essa foto, por exemplo, essa foto foi feita com ISO 4000. É como se eu tivesse feito essa foto com o ISO 8000. É como se eu tivesse, então, aumentando um ponto no momento do clique. Se eu diminuo um ponto, coloco um ponto negativo, menos um ponto de exposição, é como se eu estivesse fotografando com um ponto a menos de luz, é como se eu tivesse feito essa foto, então, com ISO 2000. Então, o slider de exposição simula a exposição que a gente teria na câmera, obviamente, sem os efeitos da alteração da exposição, da abertura ou fechamento do meu diafragma, do aumento ou da diminuição da velocidade do meu obturador, né? Então, tem a ver apenas com a quantidade de luz, né? Com a quantidade, com a intensidade da luminosidade na imagem. Perfeito. A questão é que quando a gente faz um ajuste no slider de exposição, todas as faixas tonais são alteradas na mesma proporção. Então veja que se eu arrastar o slider para a direita, o histograma ele se desloca completamente para a direita. A mesma coisa acontece se eu arrastar o slider de exposição para a esquerda, o histograma é deslocado completamente para a esquerda. No slider de brilho, o que acontece é que essas áreas de altas luzes, de alguma forma, são protegidas. Ao arrastar o slider de brilho para a direita, perceba como essa região das altas luzes não é alterada na mesma proporção que as outras faixas tonais da imagem. Então essas regiões de cinzas mais claras da imagem, de alguma forma, são protegidas. E isso evita que áreas mais claras da imagem percam informação. Então, essa é a grande diferença entre o slider de exposição e o slider de brilho. No slider de exposição, todas as faixas tonais são alteradas na mesma intensidade, enquanto que o slider de brilho tem uma determinada proteção para as áreas mais claras da imagem. Vamos ver uma outra foto, um outro histograma, em que isso pode ser um pouco mais claro. Por exemplo, nessa imagem aqui. Essa foto, vamos diminuir aqui o histograma para a gente enxergar a foto. Nessa foto, a gente tem uma área, que é essa região do pôr do sol, muito mais clara do que o resto da imagem. Eu quero corrigir um pouquinho aqui, vamos só alinhar essa imagem, porque a gente está com o horizonte bem inclinado, desalinhado. Mas o que é importante aqui é que eu tenho, e mais uma vez aumentando o histograma, esse pico de pixels aqui à direita, que corresponde a essa área do pôr do sol, obviamente mais iluminada que todo o resto da cena. Mais uma vez eu vou converter essa foto para preto e branco, volto lá na guia de ferramentas de ajustar e converto a foto para preto e branco, para ficar um pouco mais fácil da gente enxergar essa diferença entre exposição e brilho. Veja, ao arrastar o slider de exposição para a direita, todas as faixas tonais são afetadas na mesma intensidade e a foto vai ficando cada vez mais clara, cada vez mais superexposta. Se eu arrastar o slider de brilho para a direita, perceba como essa região mais à direita do histograma, a região dos cinzas mais claros, né, das áreas mais claras da foto, não é afetada na mesma intensidade que o resto das zonas tonais, protegendo essa área contra uma possível perda de informação. Então eu vou zerar aqui só para a gente ver de novo o histograma alterado pelo slider de exposição
e o histograma alterado pelo slider de brilho. Então, removendo o ajuste de preto e branco, veja só, se eu aumentar os valores de brilho, eu tenho uma correção da exposição na cena como um todo, mas essa região próxima ao pôr do sol, a luz mais intensa do pôr do sol, não é tão afetada. Vamos diminuir aqui o histograma mais uma vez para a gente ver, vamos colocar isso aqui para cima. Veja só, eu tenho uma alteração nas faixas tonais de menor luminosidade, enfim, mais escuras, e aqui próximo ao pôr do sol, onde a gente tem mais luz, eu tenho menos mudança. E agora, com a exposição, percebam como eu perco informação nessa área, aonde naturalmente eu já teria mais uma luminosidade mais intensa, onde eu teria mais luz. Então, essa é a grande diferença entre o brilho e a exposição, e isso pode, obviamente, fazer diferença também na maneira como a gente edita a foto, porque numa foto como essa, não me interessa perder essa informação, mas me interessa um pouco mais de luz em toda a composição. Então o slider de brilho seria mais interessante do que o slider de exposição, e além disso, obviamente, eu poderia aumentar os valores de sombra e talvez até um pouquinho dos valores de preto para a gente ter um pouquinho mais de informação nessas áreas mais escuras da imagem. E é claro aqui que a gente poderia fazer um ajuste fino, enfim, chegar aí nesse ajuste tonal mais interessante para cada uma das fotos, entendendo o que cada um dos sliders faz, ou seja, em que faixa tonal cada um dos sliders atua. Então é isso, pessoal. Espero que o vídeo seja útil, que você consiga tirar alguma dica disso que eu falei aqui nesse vídeo, que você consiga entender melhor como funcionam cada um desses sliders de ajuste tonal no Capture One. E se esse material for interessante, se você puder aproveitar alguma coisa disso que eu falei aí no seu trabalho, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.